Boa tarde. Nós somos discentes do primeiro módulo de ADS. Eu me chamo Patrine, essa é a Gabriele, Davi, Luana e Juliana. O nosso tema é a inteligência artificial na educação. A nossa metodologia de estudo foi baseada em artigos científicos, vídeos no YouTube, algumas imagens da internet e também o ChatGPT. Os nossos objetivos são analisar o uso da inteligência artificial na educação, seus benefícios e desafios, quais são as suas aplicabilidades e as suas consequências. A importância de estudar a temática é compreender a inteligência artificial como mecanismo para desenvolvimento de docentes e educandos, principalmente no melhoramento do raciocínio lógico, da criatividade, da colaboração e, sobretudo, aproximar a rotina de estudos dos estudantes. A nossa apresentação vai ser dividida nos seguintes tópicos: o que é inteligência artificial, a evolução da IA e da tecnologia, a inteligência artificial na educação e as considerações finais. Dando continuidade ao assunto, a gente vai falar sobre o que é a inteligência artificial. Para Rosa, o autor do livro Fundamentos da Inteligência Artificial, ele diz que ela é o estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas para as quais até o momento o homem faz melhor. Ou seja, é uma simulação da inteligência humana por meio dos computadores. Ela também tem diversas definições, isso vai depender de cada visão de cada cientista. Mas, segundo as teorias de Russell e Nervin, a inteligência artificial pode ser definida em 4 aspectos: sistemas que pensam como humanos, sistemas que pensam racionalmente, sistemas que agem como humanos e sistemas que agem racionalmente. E, segundo os conceitos apontados por Bittencourt, o seu desenvolvimento, ou seja, da inteligência artificial, esteve profundamente ligado à evolução dos computadores. E, graças a toda essa evolução na área da computação, trouxe contribuições para a construção de algoritmos que pudessem ser treinados e modelados e na utilização de grandes bases de dados para melhorias da inteligência artificial. Eu trouxe alguns exemplos de como era antes de toda essa evolução tecnológica e da utilização da inteligência artificial e o depois de tudo isso. Um exemplo é as notícias do mundo, acerca do mundo, chegavam após um longo período de tempo. Então, até mesmo para você saber alguma informação de outro estado aqui do lado, demorava muito tempo. E hoje as informações estão disponíveis a qualquer momento. Até aí, da sua cadeira, você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Outro exemplo é a utilização do papel para o envio de cartas e preparação de documentos. Ou seja, esses profissionais que ficavam com essa responsabilidade tinham que dedicar muito tempo para isso, para não ter erros, né? E hoje temos a facilidade para enviar e receber mensagens apenas estando conectado à internet. Como foi dito na apresentação anterior, temos muitos aplicativos hoje que nos fornecem, né, toda a correção, todo um modelo para a gente ter um documento bem certinho. E outro exemplo seria a dificuldade na área educacional, que o material de estudo era de difícil acesso. Então, quando você tinha alguma pesquisa, você não tinha o material em mãos, e às vezes você tinha que ir na biblioteca, e até mesmo lá não tinha o material disponível. E hoje, através de um simples celular, é possível ter acesso a qualquer material de estudo de diversas áreas. Você pesquisa e está lá, simples assim. E dessa forma, a gente pode compreender que, com essa evolução da tecnologia, juntamente com a utilização da IA, ela pode trazer grandes impactos para a educação. Boa tarde. Vou apresentar, queria que o Thiago voltasse um pouco, deixasse no primeiro slide. Assim, gostaria de apresentar para vocês um pouco da ideia que a gente tem normalmente, né, do que é inteligência artificial e qual a impressão que as pessoas têm da inteligência artificial na atualidade. Bom, a gente tem 2 vieses aqui. Muitas pessoas, né, no nosso conhecimento,
as pessoas têm uma visão, muitas vezes, não positiva do que é a inteligência artificial. Se você for observar na cultura pop, nos filmes, né, animes, seriados e por aí vai, a gente encontra que, muitas vezes, a questão da inteligência artificial ela é retratada de uma maneira como se fosse só uma coisa ruim, né? Eu posso citar alguns filmes, que é a questão do Matrix em si, né? Não sei se vocês já ouviram falar, tem Matrix, tem o Blade Runner, tem a própria questão do filme Eu, Robô. Então, todos esses filmes, eles veem essa inteligência de uma forma, né, não é uma boa visão, mas o que a gente quer passar para vocês aqui na nossa apresentação é o lado, desmistificar isso de uma forma que você veja que realmente ela tem utilidades, né, para o nosso dia a dia. Se você for imaginar, por exemplo, você pode imaginar uma dificuldade que você tem no dia a dia, ela pode ser automatizada com inteligência artificial, né? Ela tem muito essa camada de facilitar a nossa vida e não de dificultar, como é muito espalhado por aí na nossa cultura pop, né? Certo? Aqui eu vou mostrar um breve histórico da questão da inteligência artificial, como ela surgiu, né? Na verdade, os primeiros sistemas para a educação não eram bem inteligência artificial, só o uso de computador, né? A gente tem os sistemas de instrução assistida por computador. Talvez aqui alguém já tenha tido contato com isso, que é só você ter aula por computador, geralmente tem a apresentação lá, você vai passando, ele não tem muita interação, ele só é uma forma de te passar o conteúdo de uma forma que você está utilizando o computador. É uma visão bem simples como que era essa utilização, né? A partir daí a gente teve as falhas desse sistema, esse sistema ele passou a ser refinado, né? Então, a partir da questão dos erros que foram encontrados nesse sistema mais arcaico, é que a gente foi vendo que essa questão de utilização da informática, ela poderia ser realmente de bom uso para a gente, né? A partir desse refinamento das falhas e dos usos que foram trazendo novos usos, a questão foi ganhando relevância. O uso dessa tecnologia foi ganhando relevância, né? Então, a informática ela começa a ganhar relevância com esse refinamento, certo? Pode passar, Tiago. Certo. A partir do momento que a informática começou a ganhar essa relevância, a gente foram se identificando a questão das dificuldades que foram apresentando com o uso desse sistema, né? A gente tem, entre elas, a resistência pedagógica, tanto por parte do professor como do aluno. A gente sabe que, como ser humano, muitas vezes a gente tem uma resistência do novo, de assimilar o novo, a nova tecnologia. Um professor ou um aluno que tem um pouco a mente mais fechada, ele vê aquilo ali, não, é modinha, isso não vai servir, ou o próprio aluno não, até por questão de boa vontade também, não se adequa muito, né? Outra questão que a gente vê, que eles viram que poderia ser uma dificuldade, é as especificidades de cada aluno. Cada ser humano tem os seus gostos, tem suas particularidades, né, tem suas demandas, e esse sistema mais quadrado, por assim dizer, ele não abarcava toda essa questão. Então, ele não tratava especificamente de cada aluno. Isso era uma dificuldade, né? E, como os meninos já falaram nas nossas apresentações, a gente também tem a questão da precariedade dos recursos didáticos. Para você utilizar informática na educação, inteligência artificial, você tem que ter uma estrutura que muitas vezes a gente não encontra. Pelo menos aqui a nível do Brasil, a gente não vai encontrar em todas as escolas um padrão que possa ser implementado isso, né? Certo? Na questão dos desafios, é importante que estratégias diversificadas de ensino sejam desenvolvidas, né? Aqui, de maneira que cada aprendiz ele seja acolhido e valorizado conforme as suas especificidades. E é aqui que vai entrar a questão da revolução do uso da inteligência artificial em si, né? Ela vai tratar disso. Ela vai pegar o indivíduo, vai analisar ele, vai dizer quais são ela vai moldar o aprendizado desse indivíduo, vai identificar, né, o que é que ele precisa mais e vai mostrar caminhos por onde ele tem que, digamos assim, ela facilita por onde esse indivíduo tem que percorrer, né, específico de cada pessoa. Se você tem uma dificuldade X, ela vai avaliar, a outra pessoa tem... E assim por diante, né? Certo? Então, aqui, quais seriam os benefícios da inteligência artificial para a educação? Antes da gente entrar nessa questão da educação, gostaria que vocês fizessem uma análise da rotina de vocês. Por exemplo, no dia a dia, uma coisa que você faz
naturalmente que você tem vontade de dizer assim, se eu pudesse ter mais tempo para fazer isso, ou se eu pudesse automatizar isso. Os professores, eu acho que não preciso pensar muito do que eles gostariam, né, de ter mais tempo para planejar a aula, né? Então, a questão da inteligência artificial pode ser utilizada justamente para isso. Para você ter mais tempo, os professores vão ter mais tempo para utilizar no que realmente importa. E esse também é um viés para a nossa vida, porque se a gente for ver, inteligência artificial a gente vai ter aplicação em várias áreas, certo? Então, guardem isso aí que mais na frente a gente vai falar um pouco mais. Sai, Thiago. Certo. Aqui, a gente vai apresentar na questão são 2 viés, né? A inteligência artificial sendo utilizada para o benefício do aluno e para o benefício do professor, certo? Já dei uma dica aí do que é para o professor, né? Pode passar. No ponto de vista do aluno, a gente tem... Pode voltar um pouquinho, Thiago. Deixa o seu aluno primeiro, por favor. Isso. Então, dos benefícios da IA, né? Utilizar essa IA na educação, é que ela é muito boa em entender padrões, né? Ela pode ser utilizada para entender padrões de aprendizagem. Essa questão de entender padrões a gente faz no nosso dia a dia direto, né? Por exemplo, se eu for citar as nossas aulas lá no ADS, eu como aluno, eu vejo como é que cada colega meu se comporta, como que cada professor se comporta, né? Eu tenho uma certa análise do que acontece. Por exemplo, se eu for perguntar para a Sabrina, né, Sabrina, o que é a primeira coisa que eu faço quando eu chego na sala de aula? Controle do ar-condicionado. Então, você já viu, já está vendo um padrão meu, não de aprendizagem, mas de atuação. Aí entra na questão da aprendizagem. Ela vai, como ela é como se fosse um tutor 24 horas por dia com o aluno, ela vai saber os momentos que você estuda melhor, quais as disciplinas que você tem mais facilidade e assim por diante, né? Quando você está mais ativo, quando você está menos ativo, certo? Ela é útil também para identificar problemas, né? Problemas de aprendizado. No caso aqui, os principais são a dislexia e pode também ajudar no autismo. Aqui a questão da inteligência artificial, ela também tem um viés no autismo, não só no uso para aprendizado. Tem estudos de inteligência artificial que é para a identificação do autismo. Existem softwares, né, que acompanham a pessoa que tem autismo. Ele consegue até quantificar em que nível de autismo essa pessoa possa vir a estar, que a gente sabe que o espectro autista ele abrange uma série de níveis. E por que é importante utilizar essa IA que identifica esse problema? Porque ela pode prever se essa pessoa com autismo, se ela vai, digamos assim, se ela vai transitar de um espectro para o outro, ela pode prever. Então, aí, a partir do momento que ela prevê, você pode entrar com essa estratégia, porque o autista ele pode tanto subir no espectro como descer no espectro. Ela tem esse poder também de previsão, né, que pode ser utilizado além da educação. Certo? Aqui a questão que os meninos falaram também, né, da questão da gamificação, a inteligência artificial ajuda muito também na questão do engajamento, né? Ajuda a aumentar o interesse e engajamento do aluno através de recursos de tecnologia disponibilizados a qualquer momento, como a gamificação, como os meninos já apresentaram, né? Muitas vezes você tem mais facilidade de estar com aquele assunto mais difícil de aprender, aí essa inteligência artificial, como ela já sabe o seu padrão, ela já vai sugerir um jogo para você, o que mais se encaixa melhor, né, o que mais você gosta. Ela já vai saber, digamos assim, aquele seu parceiro que vai estar ali 24 horas lhe conhecendo, né? Então, ele vai saber dar as trilhas mais corretas para você poder aprender e ter um aproveitamento melhor, né, do estudo. Certo? A questão da retirada de dúvidas aqui também. Isso aqui seria um fator de multiplicação da presença do professor. Porque muitas vezes vocês imaginam uma sala de aula com 40, 50 alunos, o professor tendo que dar conta de tirar dúvida de todo mundo. É complicado, por mais que o professor se esforce, às vezes o aluno não teve dúvida no momento, mas quando ele chega em casa, ele teve a dúvida. Com a questão da inteligência artificial, a gente pode sanar um pouco isso. É como se o professor se multiplicasse mesmo. O aluno tem a dúvida, ele vai lá, pergunta à inteligência artificial. É claro que não vai substituir a figura do professor,
mas vai ajudar, né? Certo? O aluno consegue tirar dúvidas e ter autonomia para revisar conteúdos por um canal disponibilizado facilmente. O ChatGPT, né, que todo mundo conhece hoje em dia, você vai lá, tira dúvida com ele, certo? Então, a IA também tem esse fator de multiplicação do professor, né? Certo? Testes na questão dos testes e avaliações. Vocês lembram que eu falei muito da palavra especificidade. O que acontece? O aluno ele pode ser testado conforme a sua própria performance, né? Se ele vai melhor ou pior. O teste, né, a prova, é também personalizado para esse aluno, né? Isso amplia a análise de aprendizagem e, no caso da exploração, né, personalizada do conhecimento a níveis mais profundos. É questão de prova mesmo, né? A gente sabe que prova muitas vezes não mede com muita eficácia o nível mesmo de conhecimento de um aluno, né? Então, a inteligência artificial também vai entrar nisso. Ele vai ver que o aluno está no certo nível, ele vai adequar aquela prova para ele ganhar conhecimento e vai sempre galgando novas etapas. O que acontece aqui também? Ele evita do aluno se frustrar. Muitas vezes o aluno está no nível, aí chega assunto num nível muito pesado, digamos assim, aí atrapalha, porque ele se frustra, com a frustração ele tende a parar de estudar, né? A inteligência artificial não, ela vai sempre estar adequando. Isso junto com o professor, né? O professor também tem acesso a esse tipo de relatório, no caso, para ele ver quais são as melhores abordagens pedagógicas que ele pode implementar, né? Você, Thiago. E aqui um dado para os professores, né? Aqui entra na parte de benefício para o professor, essa consultoria aqui, ó, da McKinsey, né, em 2000, aliás, pesquisando com 2.000 professores dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Singapura, sugere que 20% a 40% das horas atuais dos professores, né, o equivalente a 13 horas por semana, são gastas em atividades que poderiam ser automatizadas usando tecnologias já existentes. Isso aqui, meio que os professores já sabem de forma empírica, né, que se ele tivesse como se multiplicar, né, sobrariam umas horas, e geralmente é trabalho burocrático, é planejar aula, certo? E aqui ainda tem outro fator, que é a inteligência artificial, a gente pode tratar como se fosse não, é um robô, digamos assim, ele está ali 24 horas disponível, ele não passa mal, ele não sente sono, ele está ali, é uma ferramenta muito poderosa, né, tanto para aluno como para professor. Então, ó, observe, 13 horas por semana, se o professor tivesse 13 horas a mais, qual seria o impacto na educação, né, como que o professor poderia utilizar o tempo dele para realmente melhorar o processo, né? Certo? Pode passar. Aqui, ó, uma das áreas com maior potencial de automação para o professor, no caso, é a preparação das aulas. Ele pode automatizar isso aqui. Depois que tanto o professor fazer, né, ele já sabe que meio que já é automático para ele, ele pode automatizar com a inteligência artificial. O ganho de tempo permite a criação de planos de aula e abordagens mais eficientes, como eu já falei. Né? Vocês imaginem aí 14 horas por semana a mais para curtir a vida, né, aproveitar. É um fator realmente multiplicador, né, para a questão do professor. E aqui também tem outras, se a gente for ver, tem outras implicações, né? Melhora a qualidade de vida do professor, que ele tem mais tempo, né? E por aí vai, né? Certo? Alguns exemplos aqui de outros benefícios para o professor, né, que é o feedback do aluno. A IA, por meio do software que o professor usar, né, ela vai fornecer um feedback para a figura do professor que vai agregar com o trabalho dele, né. O educador ele vai ter acesso às dificuldades de aprendizagem dos alunos, porque ela aprendeu o padrão do aluno, de como que ele é, onde que ele é melhor, onde que ele é pior, e o professor tem acesso a esses dados. O professor já faz isso, normalmente, né. Só que imagine você conseguir fazer isso de uma forma mais fácil, tudo automatizado, com um software. Né? O Davi tem essa dificuldade, a Sabrina, o Thiago é bom nisso, o Davi é bom naquilo. Né? E aí o professor ele vai ter mais condições, de uma forma mais, digamos assim, mais rápida e mais cômoda de fazer a intervenção que for necessária. Né? Certo? O professor vai ter... Calma. É possível monitorar o progresso dos estudantes através dos relatórios, né, do que precisa ser melhorado, como eu já falei, certo?
é como eu falei, a IA, ela vai gerar o relatório para o professor, mas não exclui a figura do professor, ele que vai julgar. Será que realmente o que essa inteligência artificial está me falando sobre esse aluno condiz com a realidade? Com a minha experiência? Aí, se bater, né, é uma forma de automatizar também. E aqui o que eu já falei, né, automatização de tarefas simples, como as correções de prova de múltipla escolha, também podem ser feitas, né? Se lançar a prova lá de múltipla escolha, tem um gabarito certo, a inteligência artificial já faz, né? O professor Danival até estava corrigindo a nossa prova utilizando o GPT, né, para ver, ele fez como teste, né? Aí ele cruzou as duas informações e vai dar uma nota para a gente, né? Já é uma forma de utilizar, porque quando você... Já é uma forma de utilizar para você, no caso, para agilizar um serviço que seria um serviço, digamos assim, mais cansativo, né? Certo? Certo? Aqui alguns exemplos de IA utilizados em educação, né? A gente tem um dos mais conhecidos, que é o ChatGPT, que é um assistente virtual inteligente no formato chatbot, né? Ele é um chat online com inteligência artificial. O GPT aqui é de linguagem geracional pré-treinada, né? Quem conhece o GPT, ele aprendeu até 2021, se eu não me engano, ele tem um algoritmo que ele aprende, certo? E quem já deu uma olhadinha vê que ele é um formato chatbot convencional. Quem já teve contato com outros chatbots de antigamente, por exemplo, se você entra num banco para você conseguir atendimento, tem o chatzinho lá, só que é aquele chat burro, porque você só escolhe a opção e você só é direcionado. Esse não. A vantagem do GPT é que ele entende. Ele vai entender, como se você estivesse mesmo conversando com a pessoa, né? Tem a questão da linguagem, né? Então, ele consegue melhorar processos, julgar, digamos assim, ele analisar o que você colocar lá, certo? Uma forma muito interessante que eu vi de utilização de ChatGPT para a educação foi a questão que, acho que foi até a Juliana que me mandou um vídeo, que a menina ela tinha dificuldade de aprender, estava achando um artigo meio chato, assim, né, leitura maçante, ela falou para o ChatGPT, ó, eu vou te colocar um texto, você me conta esse texto num formato de fofoca. Aí ele adequou para ela, tá entendendo? Aí ficou mais palpável, ela achou melhor né? Ficou mais fácil de absorver, porque você traz para a sua realidade, né? Tem gente que não pega um texto corrido, tem dificuldade de aprender. Aí, dependendo de como está a linguagem do texto, se torna mais fácil. Isso é uma das inúmeras utilizações, né, que a gente pode ter do ChatGPT. A gente tem o Moodle também, né? Aqui já é um programa que permite a criação de cursos online, páginas de disciplina, grupo de trabalho, já é uma abordagem um pouco diferente, né? E comunidades de aprendizagem. Tchau. A gente tem o MindSpark e o EducaCross. O MindSpark é um software de aprendizagem personalizado, né, que permite que as crianças avancem efetivamente no seu próprio ritmo. Isso aqui só são exemplos do que já foi falado, né? É o nome do software mesmo, né? Ele ajuda as crianças a melhorarem suas habilidades em matemática, inglês e ciências. Tem muitos aplicativos que a gente usa hoje em dia, principalmente o pessoal de exatas, que tem inteligência artificial, mas a pessoa nem se toca que tem. Eu não vou lembrar ao certo nome, mas é o MATLAB, é uma coisa assim. Que você tem as equações, você baixa o aplicativo, ele resolve para você. E ele explica a equação para você, cada etapa da equação. Ele utiliza uma base de dados e ele tem a inteligência artificial para lhe explicar, né? Certo? A gente tem o EducaCross também, que é uma plataforma de aprendizagem adaptativa que jamais voltada para a questão dos jogos digitais no Brasil, né? Já está mais voltado para o que o pessoal falou de gamificação, certo? Não vou aprofundar muito nisso, não. Aqui, pode passar. Pode passar. É aí mesmo. Volta. É aí. Ó, aqui uma citação, né, sobre inteligência artificial. Vocês lembram que eu falei mais no início que ela pode ter um viés ruim e um viés bom, né? A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa que reflete a essência humana, já que ela é feita para emular o nosso comportamento, a nossa inteligência, né? Ela não é intrinsecamente boa nem má, mas sim a ética e responsabilidade com que a gente emprega ela, né, que molda o seu impacto transformador no mundo, certo? Pode passar, Tiago.
Aqui, ó, a gente tem o exemplo, essa frase foi gerada justamente onde? A gente pediu para o ChatGPT, né? Citação, a gente pediu uma citação impactante sobre inteligência artificial, ele deu uma para a gente, né? Mais curtinha. A gente pediu para ele melhorar essa frase. Ele melhora, né? Conforme você vai dando as instruções, ele tem várias formas de você utilizar ele, né? Isso aqui é uma das muitas utilizações, né? Se você for pesquisar as milhares de formas que tem de utilizar o ChatGPT, né? O correto é você pegar e tentar procurar uma que mais se adeque à sua realidade, né? Eu uso muito o ChatGPT para aprender algoritmos, né? Que ele explica muito bem essa parte, certo? Agora eu vou passar aqui a palavra para a Luana, que vai dar continuidade, né? As considerações finais, eu vou recapitular o que foi feito no trabalho, falando da importância da IA na educação e um pouco do futuro da IA também. A importância a gente pode ver muito na diversificação do modo de estudar do aluno, que se torna mais dinâmico e personalizado, justamente por ser um auxílio individual, porque o professor não tem esse tempo de dar atenção individual para o aluno, sempre pensando no coletivo. E também pode-se ver a melhora na comunicação entre professor e aluno, né? Porque, além do aluno ter esse modo de estudar mais dinâmico, ele também desenvolve o aprendizagem autônoma, que, por conta própria, ele já procura o conteúdo, tira as dúvidas, e, se ele precisar de alguma coisa, é só perguntar algo para o professor. E também pode-se observar a importância da adoção do professor nessa tecnologia, porque, além de ele se adaptar a essa tecnologia, ele pode ajudar muito melhor o aluno a como aplicar o material que a inteligência artificial proporciona para ele. E também é importante salientar a importância do incentivo do governo, do governo nessa inteligência, para que mais pessoas sejam incluídas e mais pessoas possam acessar essa ferramenta. E um pouco do futuro da IA. A IA está em constante desenvolvimento e aprimoramento também, porque quanto mais a gente usa ela, mais inteligente ela fica e ela também fica mais presente no nosso dia a dia. E um exemplo disso é a IA ubíqua, que é a IA onipresente, que está presente no nosso cotidiano, como, por exemplo, em dispositivos domésticos e assistentes virtuais, como a Alexa. Também no trabalho e automação, se você tem um trabalho muito cansativo, repetitivo, a IA vai tomar conta disso, como preenchimento de formulários e processamento de documentos também. E também avanços na saúde, a IA também se vê muito no campo da saúde, auxiliando médicos em exames e diagnósticos, além de melhorar muitos tratamentos. E a ética e a regulamentação, que é algo muito discutido, porque a gente faz ela aprender e aprender, e a gente não sabe em que limite ela pode chegar com tanta informação. Então, é por isso que é muito importante conversar sobre regulamentações e políticas sobre esse assunto, para impor um limite, para que a gente possa usar ela de maneira responsável e também garantir a nossa segurança. E a superinteligência artificial, ou inteligência geral artificial, é um tópico muito comum nos filmes de ficção, em que a inteligência meio que domina o mundo e o ser humano se torna inferior, mas ainda é um conceito teórico, porque justamente tem muitas discussões sobre esse assunto, porque ela teria uma capacidade muito maior que a do ser humano, além de ser bastante imprevisível. Por isso, a importância de regulamentações e éticas e políticas, além de uma aplicação mais responsável. Pode passar. E essas são nossas referências. E obrigado pela atenção e estamos abertos a perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Paulo. Eu queria saber qual é a barreira principal que vocês, durante o estudo da literatura, encontraram em relação a trazer essa tecnologia da sala de aula, para os estudantes conseguirem desenvolver o toque deles, né? Por exemplo, o fato de eles estarem interagindo com a inteligência artificial, de estarem trocando informações. Eu queria saber qual é a principal limitância que tem nisso. Bom, são muitos fatores que impedem que isso aconteça, e um dos principais é a falta de política pública que são voltadas à aplicação de recursos tecnológicos nas instituições. Então, o fator
fator econômico é muito presente nessa questão, onde muitas vezes não são enviados recursos necessários para que haja um investimento nesses recursos tecnológicos. E também tem outro fator que muitas instituições ainda a gente encontra professores que sentem dificuldade em lidar com a tecnologia e também ainda alguns que têm uma certa resistência em deixar de lado o método tradicional de ensino, o que faz com que os alunos não sejam expostos a aulas que poderiam ser mais atraentes e envolventes, fazendo a utilização de recursos tecnológicos. Bom, a pergunta que eu faço existe muita gente por aí que comenta que a inteligência artificial pode acabar substituindo alguns trabalhos que necessitam dos seres humanos para poder funcionar. Na opinião de vocês, vocês acreditam que isso é verdade ou a inteligência artificial não pode substituir 100% dos seres humanos? Quer responder? 100% eu acho difícil, Darlan, porque a gente não vou dizer impossível, né? Mas 100% eu acho difícil porque sempre essa questão de substituição de trabalho na escala humana sempre teve, né? Com as revoluções que a gente teve, sempre teve pessoas perdendo emprego para uma nova tecnologia, mas o ser humano ele vai se adequando. O viés que eu vejo mais positivo, né, da questão da inteligência artificial, foi o que eu justamente falei. Ela é uma extensão do ser humano, ela vai servir mais para a gente ter mais tempo para se interessar os nossos interesses pessoais, né? Automatizar, digamos, aquela parte chata da nossa vida que você faz roboticamente, você deixa para a inteligência artificial. Mas assim, tem toda na nossa área, né, agora se tornou um objeto de debate que o programador vai ser substituído pela inteligência artificial. Não é bem assim que funciona, né? Ela tem que ser vista mais como uma ferramenta mesmo, né? Acho que está muito distante da gente ser substituída ainda. Pode falar. Quando a gente fala de inteligência artificial, tem um termo que é bem difundido, que é da singularidade. Né? Sim. Onde a inteligência artificial atinge um ponto onde o ser humano não mais controla. Ela é autônoma, ela pode criar sua própria inteligência artificial, pode explicar, pode... Dá ruim. Se vocês deram uma pincelada por isso, o que vocês acham? Vocês acham que a gente está próximo disso? Como isso pode impactar na humanidade? Sim, sim. Tem uns figurões aí que são da área que estão trazendo essa temática para debate. O próprio Elon Musk, né? Não é Elon. Ele propôs a gente dar uma parada no desenvolvimento de IA, porque realmente ele está preocupado, porque ela está se desenvolvendo de uma forma tão avassaladora que até quem conhece muito ela está ficando assustado. E realmente essa questão aí dela ter essa autoconsciência, como já foi falado em filmes, né? É justamente a preocupação dele. Por exemplo, se você coloca uma IA, justamente que é a questão do filme do Exterminador do Futuro, os caras simplesmente colocaram uma inteligência artificial para controlar todo o sistema de armas global. Aí ela se tornou autoconsciente e deu cabo da humanidade, né? No Matrix também é parecido, só que no Matrix ela foi um pouquinho melhor com a gente. Ela subjugou o ser humano, mas não matou todos. Ela criou a Matrix, que todos os seres humanos ficam lá na fazendinha, vivos, só que rodando, ela criou um software para ficar rodando uma ilusão na nossa mente de que estava tudo bem, né? Então, realmente, se teoriza muito sobre essa questão, mas até agora não tem, assim, tem algumas indicações de algumas inteligências artificiais que sobrepujaram o ser humano, mas, por enquanto, ainda tem... A gente ainda está aqui, né? Então, não deu ruim, né? Mas, realmente, tem esse debate aí, eu acho que é difícil saber ao certo, né? Mas é um pouco preocupante, mas vamos ver no que dá, né? Mas na questão da educação, realmente ainda tem uma outra, puxando um pouco para a educação. A gente não sabe realmente, daqui a 10 anos, 15 anos, quais são o desenrolar do uso da inteligência artificial na educação, né? Se vai ser benéfico ou não, né? Tem esse detalhe também. Quem é? O Cairo também. Eu queria saber se
Quer responder essa? Que já tem muito, né? Sim, na questão da educação, né? Sim, pode acontecer isso, mas assim, é justamente a gente tem que adotar boas práticas do uso dela na educação justamente para tentar evitar isso. Por isso que a gente fala, a inteligência artificial não vai... na educação, você não pode usar ela para isolar o aluno. É só uma ferramenta para ele ter um aprendizado melhor. Ele não vai deixar de vir para a escola, ele não vai deixar de ter interação com os colegas, não vai deixar de ter interação com o professor, né? Não é saudável, e isso já se sabe que não é saudável, né? O ser humano, nós somos seres sociais, né? Eu acho que no momento não vai interferir tanto, porque os próprios educadores tendem a não permitir isso, né? Você não vai deixar um adolescente, uma criança aprender sozinha só com IA, né? Ninguém sabe o que pode acontecer sem um tutor humano, né? Em si. Não é, digamos assim, tendo um pouco de bom senso, todo mundo vê que não é bom, né? Certo? Mais alguma pergunta, Cairo? Oh. Bom, a inteligência artificial, hoje em dia, ela está facilitando muito o processo de pesquisa dos estudantes. Então, o que antes exigia da gente uma visita maior numa biblioteca, hoje em dia a gente pode ter a resposta de uma pergunta em poucos segundos, como, por exemplo, através do ChatGPT. Então, essa ferramenta, a diferença dela das anteriores é que a gente vai ter a informação de forma muito mais rápida e também mastigada. Então, a gente tem que ter consciência na utilização dela para que... E a gente também tem que entender que ela é suscetível a erros. Então, a gente nunca realmente pode confiar. Então, o professor, nessa situação, ele tem que ajudar o aluno a desenvolver um pensamento, um senso crítico na utilização dessas informações e também na utilização de outras ferramentas que são disponibilizadas hoje em dia. Então, tem que desenvolver no aluno um pensamento crítico e também um comportamento ético com essas informações. Ela quer perguntar mais? Ela pode falar. A sua pergunta é sobre a veracidade, a vericidade de alguma informação repassada da notícia. Assim, o chat ou a inteligência artificial, ela pode passar uma informação que pode ser verídica ou ela pode acabar fazendo algumas fake news sem querer, já que é uma inteligência artificial. Se realmente tem chances de a inteligência artificial em si possa acabar cometendo um erro ao anunciar uma notícia sobre alguma celebridade, por exemplo. Sim, é possível. Porque a gente tem que lembrar que realmente, por mais que ela tenha esse grande poder de processamento, não é impassível de falhas, né? Pode acontecer falhas em diversos níveis quando você utiliza uma inteligência artificial. Por isso, justamente voltando à questão, por isso que o ser humano não vai ser substituído, porque quem vai julgar, quem tem que ter o senso de limite das coisas é o ser humano, né? Ela como a gente fala, é uma ferramenta poderosíssima quando você sabe usar, mas o ser humano tem que estar ali para julgar o que você extrai dela, né? Certo? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar. Viu? Muito obrigado.